Abençoados e abençoadas, graça e paz. Estou aqui, 2 de junho, quinta-feira, para mais uma pérola da graça de Deus. Obrigado a todos vocês que me apoiam, que são inscritos no meu canal, que divulgam, que compartilham, que dão like. Muito obrigado mesmo de todo o meu coração. Como sempre digo, a minha maior preocupação é que essas pessoas que são nossos irmãos, elas sejam alcançadas, como nós fomos alcançados, e elas possam viver essa liberdade plena que o Evangelho da graça de Deus nos dá. Que elas possam ser salvas na mente, no entendimento, para que possam cada vez mais avançar. Eu quero ler na Epístola de Paulo, na primeira, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Amados, quando ficamos presos ao sistema religioso, debaixo de preceito dos homens, tendo eles como uma autoridade espiritual, vivendo debaixo, segundo eles, dos seus apostolados, não avançamos, nós não crescemos em graça e nem no conhecimento. Porque, como Paulo diz aqui no versículo 2, com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis mais prontos. Porque o que acontece dentro desses lugares é isso. Os nossos irmãos, eles são criados com leite e não com alimentos sólidos. São carnais. Eles não entendem quando dizemos que eles são carnais. Não queremos dizer com isto que eles vivem na prática do pecado, da transgressão, errando aqui, errando acolá, desobedecendo aqui, desobedecendo acolá. Vive debaixo dos rudimentos. Vive nessas práticas. Dentro desses lugares, pensando que fazendo essas coisas, elas estão agradando ao Pai dos Espíritos, quando na verdade não estão. E então, essas pessoas, na verdade, elas estão algemadas, presas dentro desses lugares. Não são guiadas nem dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nos guia, que é o que nos dirige, que é o que nos orienta. E então, quando dizemos que a graça de Deus abre, quebra essas algemas, é porque nós, quando lá estávamos, nós éramos meninos, criados com leite, ainda carnais, e não podia entender as coisas espirituais, porque não éramos espirituais. Então, necessitamos de ensino, necessitamos de conhecimento,
necessitamos de crescer em graça, de avançar e entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que lá eles não permitem que os filhos de Deus que lá estão, que os nossos irmãos que lá estão, avancem, que eles cresçam, que eles progridam. E assim sendo, eles vão entendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz aos irmãos da Galácia: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. E não é isso que nós estamos vendo dentro desses lugares? Eles não nos entendem, eles não nos compreendem, eles acham que nós estamos lutando contra os nossos irmãos, contra eles. Não! Estamos lutando sim contra o sistema doutrinal. Porque percebemos uma cegueira espiritual, percebemos os nossos irmãos sendo guiados por cegos. Querido, Paulo aqui fala de imaturidade espiritual. E não é isso que nós vemos dentro desses lugares. Nós fomos prova viva de todas essas coisas. Éramos imaturos e achávamos que conhecíamos, que estávamos fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Até que a nossa mente foi iluminada. Fomos salvos na mente. E hoje crescemos em graça e no conhecimento e avançamos nessa liberdade plena que ele nos deu. Então Paulo, ele fala aqui de maturidade espiritual, como também fala que eles eram instáveis na fé. Instáveis na fé. Quando diz aos de Éfeso, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, levados pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, queridos, lá ficam esses líderes religiosos enganando as pessoas, ensinando as pessoas as coisas erradas, induzindo as pessoas ao erro. Mesmo que eles sejam bem intencionados, mas estão levando as pessoas aos erros. Eu fiz uma faculdade de teologia e depois eu lecionei nessa faculdade de teologia e em mais 3 seminários. Irmãos, eu aprendi o que o sistema quis que eu aprendesse na faculdade de teologia. Eu ensinei durante 7, 8 anos nessa faculdade teológica aquilo que o sistema quis que eu ensinasse, ou seja, aquilo que eles me ensinaram e que eu repassasse para centenas de milhares de alunos que ali estudavam, pois formei várias turmas, e também nos outros 3 seminários, e também nas igrejas onde eu congreguei, como professor de escola bíblica dominical, como professor dos professores de escola bíblica dominical, nas pregações que fiz, nos estudos bíblicos que dei, eu induzi muitas pessoas ao erro, acreditando que estava fazendo certo, bem intencionado, assim como muitos deles, bem intencionados, acham que estão fazendo o certo. Até que, lá dentro do sistema religioso, o Espírito Santo de Deus começou a iluminar a minha mente e eu comecei, então, a entender
que não era bem assim. E comecei então a ser perseguido até que fui convidado a me retirar. O apóstolo Paulo, então, ele diz aqui, instável na fé. Querido, se assim essas pessoas se comportam, nunca vão sair dos princípios elementares. Não vão avançar, não vão crescer, não vão comer comidas sólidas, porque não estão aptas, não estão preparadas para isso. E então, questionam aquilo que nós tentamos passar para eles, ensiná-los, dizer, mostrando a verdade. Então eles questionam, nos chamando de hereges e de uma porção de coisas que nós estamos querendo pregar um outro evangelho. Paulo passou por isso. Paulo passou por isso. Ele não era um dos 12, ele não era pregador da circuncisão, e sim da incircuncisão. Ele foi chamado pelo Cristo ressurreto para pregar aos gentios. Então os judeus da sua época se opunham a Paulo, se contradizia a Paulo, perseguia Paulo, achava que Paulo era um herege, que Paulo estava ensinando tudo contrário àquilo que o Cristo Nazareno mandou que eles ensinassem. Então não conseguia alcançar, entender a revelação da graça de Deus, como Paulo entendeu, como Paulo pôde compreender. E Paulo, ele era judeu, praticante do judaísmo, conhecia mais do judaísmo do que qualquer um deles. Mas ele agora passa por uma metamorfose, por uma transformação, ao encontrar o Cristo ressuscitado, que disse que ele era vaso escolhido. E traz a ele a revelação plena desse evangelho. E é isso que a gente queria que essas pessoas entendessem também, é a revelação do evangelho da graça de Deus, que fossem salvos na mente. Paulo, aos Hebreus, ele diz, com efeito devendo já ser mestre, por causa do tempo decorrido. Quantas pessoas que lá estão há 10, 20, 30, 40, 50 anos já deveriam ser mestres, já deveriam ter crescido em graça e em conhecimento, e, no entanto, permanecem meninos, inconstantes na fé, na prática de rudimentos, causando prejuízos espirituais a muitos. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. É isso que eles estão precisando, assim como o escritor aos Hebreus diz a eles. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, porque não estavam preparados, não estavam aptos, assim como muitos dos nossos irmãos que lá estão, continuam sendo alimentados com leite, porque não estão aptos, preparados para uma comida sólida. O evangelho da graça de Deus é uma comida sólida. Por isso que muitos deles não entendem e não querem nem ter a paciência de ouvir. Eles leem o tema e já ali começam a criticar. Não são capazes de conferir, porque tudo que nós dizemos, nós fundamentamos. Queridos, quantas das vezes nós líamos lá no sistema religioso e não entendia e não compreendia. E hoje a gente lê com uma outra visão, com a visão do Cristo ressuscitado, na visão do Espírito, e aí então a gente tem um conhecimento daquilo que o Evangelho, na verdade, quis ou quer nos dizer.
Quando a graça abre essas algemas, quando a graça quebra essas prisões, quando a graça liberta, quando a graça tira o véu, quando a graça abre-lhes o entendimento, algo extraordinário começa a acontecer. Inicia-se o crescimento espiritual, seguindo a verdade em amor, para que se cresça em tudo daquele que é o cabeça. Aqui na graça, o cabeça é Ele, o Senhor é Ele, o pastor é Ele, tudo é Ele é um em todos. Não andamos debaixo de governo humano dos homens, mas o governo é o governo espiritual. Somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, porque somos filhos de Deus, não somos servos, não somos, como lá se diz lá, ovelhas, somos filhos de Deus. E o filho, ele é dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Cristo, único pastor e Senhor, e não os homens com seus títulos e preceitos. Não queremos saber dessa tal autoridade espiritual que eles dizem ter sobre as vidas das pessoas. Não queremos saber desse apostolado que eles dizem ter sobre a vida das pessoas. Quando eles dizem selo do meu apostolado, o apostolado é do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, que é Deus em espírito e que é superior e que foi superior a Moisés. Então Paulo agora, ele se dirige aos irmãos em Colossos, para que eles pudessem andar dignamente ao Cristo ressuscitado, agradando-lhe em tudo. Enquanto nesses lugares, eles seguem o Cristo Nazareno. O Cristo que era judeu, nascido de mulher, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas de Israel. O Cristo que cumpriu toda a lei. É esse o Cristo que eles lá seguem, quando devemos seguir o Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo, ao se dirigir aos irmãos em Colosso, ele diz que eles pudessem andar dignamente ao Cristo ressuscitado, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Depois leia, faça uma reflexão, uma meditação. Por isso que nós hoje afirmamos, porque temos a salvação na mente, a mente iluminada, que nós temos crescido no conhecimento de Deus. Querido, a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que cresceram no conhecimento, como Samuel, quando ainda era jovem. 2 Reis, capítulo 2, versículo 26. João Batista, capítulo 1 de Lucas, no versículo 80. Jesus Nazareno, o próprio Nazareno, Lucas 2, 40. E crescia um menino em sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Quando nos amadurecemos, abandonamos as coisas de menino. Não somos mais menino. Aqui no versículo 11 do capítulo 3, diz assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Diz Paulo também aos irmãos ali de Corinto, no capítulo 13, versículo 11, assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não somos mais menino, não somos mais carnais, agora somos espirituais. O nosso alimento é sólido. Crescemos
no entendimento, começamos a cultivar isto com a salvação da mente, com a mente aberta, com a mente iluminada, e participamos das mais profundas verdades de Deus. Então, querido, esta é a palavra para a nossa reflexão nesta quinta-feira. Palavra do Cristo ressuscitado. Quando salvo na mente, crescemos no conhecimento. Saia, fuja o mais rápido possível que você puder desses lugares. Saia de debaixo do governo dos homens. O apostolado é dele. O governo é dele. É ele quem é. Ele é quem dirige, quem guia, quem orienta. Ele é pai dos espíritos. Somos seus filhos. Você também é filho. Apenas ainda está com a mente atrofiada, com os olhos vedados, com um véu sobre o rosto, buscando uma salvação através desse corpo impuro, desse corpo que vai voltar ao pó da terra, achando que salvação é no corpo, quando ele não nos vê na carne, ele nos vê no espírito. Só que quando nós dizemos isto, os que estão lá como meninos espirituais ainda, eles vêm para a questão da libertinagem. Ele dizendo que podemos fazer tudo, uma vez que eles pensam assim. Não, querido. Os espirituais, eles não se voltam para a prática das coisas da carne, porque eles agradam a Deus. Ele sabe que Deus habita no seu espírito, ele sabe que é filho. Então ele não se volta para essa tal libertinagem que vocês dizem. Não. Nós não temos nem tempo para pensar nessas coisas. Sabe por quê? Porque nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. 24 horas por dia estamos voltados para as coisas de Deus. Assim sendo, eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.